Bom, esse vídeo faz parte de uma nova série que eu estou começando aqui no canal, onde eu pretendo fazer críticas de documentário. Bom, geralmente já faço crítica sobre filmes de ficção e também faço vídeos lendo textos e vídeos sobre a recepção de um filme no momento do seu lançamento, que é o ontem e hoje. Se você se interessar por alguma dessas temáticas, fique à vontade, assista outros vídeos, comente, se inscreva no canal e compartilhe. Vamos continuar conversando sobre filmes. Bom, me chamo Caio Feio e a minha intenção aqui é falar sobre documentários. Bom, estou fazendo essa outra série até para fazer uma distinção com filmes de ficção. Eu estou me baseando muito para tratar sobre isso num livro chamado Introdução ao Documentário, do Bill Nichols. Nesse livro ele vai estabelecer um conceito muito interessante sobre documentário. Ele vai dizer que todo um filme é um documentário, pois evidencia a cultura que o produziu e reproduz a aparência das pessoas que fazem parte dela. Só que ele vai fazer uma dicotomia, uma diferenciação, porque existem dois tipos de filme: o documentário de satisfação de desejos e o documentário de representação social. Os documentários de satisfação de desejos são os que normalmente chamamos de ficção. Esses filmes expressam de forma tangível nossos desejos e sonhos, nossos pesadelos e terrores. Expressam aquilo que desejamos ou tememos que a realidade seja ou possa vir a ser. Oferecem-nos mundos a serem explorados e contemplados. Os documentários de representação social são o que normalmente chamamos de não ficção. Esses filmes representam de forma tangível aspectos de um mundo que já ocupamos e compartilhamos. Tornam visível e audível de maneira distinta a matéria de que é feita a realidade social, de acordo com a seleção e a organização realizada pelo cineasta. Seriam novas visões de um mundo comum. Então, partindo dessa distinção entre filmes de ficção e filmes de não ficção, filmes de documentário, eu achei que, querendo falar sobre documentário aqui no canal, eu achei que seria interessante fazer algo à parte dos vídeos que eu já faço de crítica de filmes de ficção. Então, para começar minha crítica sobre documentários, eu vou falar de uma diretora brasileira, Eunice Gutmann. E como os documentários dela são bem curtinhos, eu vou trazer alguns aqui, vou trazer 4 documentários. E para além das críticas sobre cada documentário, aproveitar que é mais de um, eu vou tentar traçar um pouco sobre a gramática da diretora, tentar comentar um pouco sobre o estilo dela e o que tem de comum no traço autoral dos 4 documentários. Então, vamos a isso. Eunice Gutmann nasceu no Rio de Janeiro, é uma cineasta e roteirista, e foi uma das primeiras mulheres a trabalhar com montagem no país. Em 1986, ela realizou o curta documental E o Mundo Era Muito Maior Que a Minha Casa, cuja sinopse é a seguinte: no Brasil, programas governamentais foram criados para enfrentar os baixos índices de alfabetização de adultos. Moradores de comunidades rurais do Rio de Janeiro passam a enxergar o mundo de outra forma graças a essas aulas, descobrindo novos sentidos para a vida enquanto aprendem a ler e a escrever. Bom, o programa governamental em questão é o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que foi uma política pública educacional criada em 67 durante a ditadura militar, visando erradicar o analfabetismo entre jovens e adultos. E a proposta da Eunice Gutmann é anunciada ainda nos créditos iniciais. Ela citou o local onde foi realizado as filmagens, que é em Biracema, no estado do Rio de Janeiro, e a proposta dela, que é apresentar uma realidade particular, mas com vários pontos comuns de outras regiões brasileiras, através de imagens e depoimentos de alunos, monitores e outras pessoas poderem refletir sobre a ação comunitária do Mobral. E voltando ao Bill Nichols, ele diz que o documentário acrescenta uma nova dimensão à memória popular e à história social. E o documentário apresenta essa nova dimensão a partir de uma representação da realidade. E no caso aqui da Eunice Gutmann, ela vai trazer um registro das vivências nessa comunidade, a partir justamente, como ela coloca, do relato dos professores, dos monitores e dos próprios alunos. Existe uma questão ética que inclusive é bastante comentada pelo Bill Nichols no livro, sobre essa presença da câmera nesse ambiente, nesse registro, porque em alguma medida pode intimidar essas pessoas. No caso aqui, as pessoas estão em sala de aula, as pessoas estão estudando, e como a presença da câmera ali pode interferir. E no caso da proposta da Eunice Gutmann, ela faz alguns registros de atividades, registros de aula, ao mesmo tempo que a gente tem o registro da atividade em si, até porque a proposta dela é refletir sobre esse processo educacional. Boa parte do filme a gente tem a narração das pessoas envolvidas com o projeto. Em alguns momentos entram em voice-over, e a gente tem algumas sequências delas fazendo suas atividades do cotidiano. Eu diria até um apelo estético em alguns momentos, de criar sequências bastante visualmente interessantes. Mas ao mesmo tempo eu percebo que as pessoas
eu percebo que as pessoas estão se postando para foto, eu percebo que as pessoas estão se postando para fotografia. Então, ao mesmo tempo que existe um registro da atividade, existe uma certa consciência das pessoas que estão ali se posicionando para serem fotografadas. Eu diria que talvez o foco principal da diretora está no relato das pessoas, no que elas têm a dizer sobre os professores em relação às dificuldades, em relação à prática, dos alunos em relação ao impacto que isso está tendo na vida deles, no interesse deles pelo conhecimento. Esse talvez seja o foco principal. No caso, a imagem talvez venha para dar rosto em quem são essas pessoas, venha para mostrar um pouco desse ambiente também, as dificuldades, né? Em algumas sequências a gente vê um ambiente improvisado para realizar essas aulas. Mas ao fim das contas, a gente não tem um registro muito invasivo e demorado nesses processos. A gente tem um registro muito pontual de algumas atividades, ao mesmo tempo que a gente tem uma consciência das pessoas em relação à câmera, uma consciência em se fotografar pela câmera. Então eu diria que o foco está bastante no discurso, em saber o que essas pessoas têm a dizer sobre isso. Mas claro que a imagem tem um discurso que ainda enriquece mais o relato das pessoas ao fundo. Acho que especialmente dos alunos. O filme é dedicado à figura da Maria Matola, que é uma senhora já com uma certa idade. E a gente tem a fotografia dela já mais envelhecida. E eu acho que a imagem dela fazendo exercícios de caligrafia com lápis, uma mão envelhecida, uma mão de quem possivelmente trabalhou desde criança, é uma imagem muito forte. E ao mesmo tempo, junto com o discurso dela, que dá título ao filme, de que ela percebeu que o mundo é muito maior que a casa dela, é de uma beleza, mas ao mesmo tempo é muito triste que só nessa fase da vida a pessoa teve acesso ao conhecimento. Mas ao mesmo tempo tem essa beleza de justamente a pessoa ter percebido que a pessoa ter expandido o horizonte dela, né? Ter tido essa oportunidade ainda mais velha de ter expandido o horizonte dela, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma certa beleza do conhecimento, tem uma certa tristeza de algumas pessoas estarem tendo acesso só depois de uma vida de muita penúria. Ao mesmo tempo que tem uma certa esperança de pessoas mais novas que depositam na possibilidade de se alfabetizar, a esperança de um emprego mais digno, de uma vida mais digna. Bom, em 83, ela vai realizar o documentário Vida de Mãe é Assim Mesmo. Esse documentário abre com a imagem de um parto, que talvez seja uma imagem bem forte, mas diz muito sobre o cinema da Eunice Gutman e sobre esse poder que ela traz da imagem e justamente de trazer uma certa realidade. No caso, o filme tem um discurso bem claro, assim, a estrutura dele está bem clara. A proposta vai meio que ser a mesma, o relato das pessoas, em alguns momentos vai ficar em voice-over, né, vai ficar a voz de fundo, enquanto as pessoas mostram um pouco do seu cotidiano. Então o discurso se constrói a partir de 3 casos de 3 mulheres e como elas lidam com a gravidez e com o aborto. O primeiro, uma jovem que foi abusada e não conseguiu abortar. E o relato dela é bem real e como a concepção da criança atrasou a vida dela e da mãe dela. Parece um discurso duro de se ouvir, mas no fundo o discurso dela reflete que ela teve que arcar com uma responsabilidade de uma violência que ela sofreu. E claro, tanto ela quanto a mãe pontuam que a criança não teve culpa de nada e ela está sendo bem cuidada. Mas nesse primeiro relato e na sequência inicial, a gente tem a possibilidade de ter um discurso muito real sobre o que é a maternidade. E os outros casos vão nesse sentido. A gente tem o caso de uma socióloga com uma vida bem mais estruturada, teve os filhos e decide que não quer mais ter filhos. Decide pelo método anticoncepcional. A gente tem o outro caso de uma doméstica que engravidou, se não me engano, 17 vezes. Não teve a possibilidade de utilizar métodos anticoncepcionais, porque isso dependia da decisão do marido. E recorreu a um aborto clandestino, o que causou complicações de saúde. E assim o filme traz esse discurso dessas 3 mulheres, em situações diferentes, classes sociais diferentes, faixa etária diferentes. Reflete e traz a reflexão delas, como mães, da relação delas, em como elas encaram o aborto e a concepção. Então o filme traz esses 3 casos, acho que principalmente o primeiro e o último, né, da jovem e da doméstica. Na doméstica, no caso, ela chega a realizar um aborto, ela traz o relato disso, só que ela faz de maneira clandestina e ela fala dos efeitos dos maus estágios que ela teve. E em seguida a gente tem a opinião de uma médica falando sobre como essa prática do aborto feita de maneira clandestina, feita assim, um tipo de acompanhamento, sobre os efeitos disso para a saúde, sobre o perigo que isso
ocorre. E o último relato do filme trata de uma movimentação política da presidente do Conselho Nacional de Mulheres, traz como é em outros países, inclusive, né, na Itália, que tem essa presença do Vaticano, então tem essa questão religiosa. Então o filme está estruturado dessa forma, a gente tem esses 3 relatos de mulheres que, em alguma medida, são atravessadas por essa questão, em seguida uma opinião médica, em seguida uma questão da movimentação política. Então é um documentário bem forte, mas com um argumento bastante claro, e uma estrutura bastante clara sobre a sua proposta. Em 85, Eunice Gutmann vai realizar o 2 vezes Mulher, que em alguma medida sintetiza os outros 2 que eu comentei há pouco. O estilo vai ser o mesmo, relatos, imagens do cotidiano, imagens desse ambiente. No caso esse é em preto e branco. De novo, acho que há um cuidado estético, né, no registro desse cotidiano, no registro dessa rotina dessas pessoas, dessas mulheres. E a sinopse é a seguinte, é um documentário de 12 minutos, então acho que a sinopse resume bem. Jovina e Marlene são mulheres negras de gerações diferentes. Ambas deixaram o Nordeste para viver no Vidigal, favela no Rio de Janeiro, em busca de novas oportunidades. Em ambientes domésticos falam sobre as transformações nas condições de vida, o trabalho da maternidade e a independência feminina. No caso em questão, a gente tem um contraste desses 2 discursos, dessas 2 mulheres. Em alguma medida, ambos refletem sobre as dificuldades e sobre a esperança de oportunidades de vida. Salvo engano, a Jovina, que é a mais velha, ela relata sobre a luta que ela teve para estruturar ali as casas na região onde ela mora, como ela brigou pelo terreno, como ela ajudou a construir ali as casas. A Marlene, que é a mais nova, reflete sobre a questão da concepção, sobre a questão própria do aborto, sobre essa questão da liberdade da mulher viver a sua vida, viver a sua juventude, trabalhar e etc. Talvez sintetize os outros 2 documentários no sentido de refletir sobre essas questões de trabalho, sobre essas questões de liberdade, da própria potência em relação à vida, e ao mesmo tempo reflete sobre essa questão da concepção, sobre essa questão da liberdade da mulher com o próprio corpo, sobre a relação da mulher com o próprio casamento. E eu acho que esse documentário fecha com uma imagem muito forte, que a gente tem esse plano aberto do morro e as casas na favela. E isso ficaria para conclusão, talvez, mas esse talvez seja, até por causa dessa imagem final, eu acho que os filmes da Eunice Gutmann, para além dos discursos e dos argumentos que ela apresenta, está muito preocupado em trazer o rosto das pessoas. Está muito preocupado em trazer quem são essas pessoas que vivem nessas casas. A gente vê essa imagem final, essa miríade de casas, e a gente às vezes nem para refletir a quantidade de pessoas que estão ali, e a quantidade de histórias, e lutas que essas pessoas têm. E no caso, até pelo ter o relato dessa luta, dessas vivências, a gente agora tem o rosto dessas pessoas, a gente agora sabe que as dificuldades que quem está ali passou. Então eu vejo o trabalho da Eunice Gutmann muito preocupado em trazer esses rostos, trazer essas histórias dessas pessoas que, em algum sentido, a gente ignora. E finalmente, em 88, Eunice Gutmann vai realizar Mulheres, uma outra história, que no caso vai trazer imagens de 86 e 88, mostrando multidões e assembleias governamentais e protestos de rua em favor dos direitos das mulheres, muitas vezes dirigindo-se diretamente à cineasta. As pessoas falam sobre democracia, novas legislações e o lento crescimento da participação feminina na vida pública. No caso desse curto em questão, a gente tem uma das figuras principais, é uma personagem bastante importante para a luta dos direitos das mulheres, que é a Benedita Souza da Silva Sampaio. Salvo engano, a Eunice Gutmann chegou a fazer um documentário só sobre ela. É uma figura bastante vocal durante o documentário, e o documentário se situa no processo de criação da Constituição de 88. Então tem vários relatos e cenas de passeatas sobre justamente a luta dos direitos das mulheres, principalmente em relação ao aborto, que essa temática que, digamos, atravessa esses 3 documentários que eu já citei aqui. Então a gente vai ter também relatos de diferentes gerações de mulheres, de novo, refletindo sobre as reflexões das violências que sofreram historicamente, da luta por direitos, e seguir da mesma forma, os relatos,
as vozes de fundo e as imagens. E o filme se traz nesse discurso, tanto nas palavras quanto nas imagens, além desse processo histórico de luta, essa passagem do tempo, eu acho que traz um otimismo que é bonito de se ver, mas ao mesmo tempo é triste, justamente por a gente perceber que pouco se avançou em vários sentidos daquele momento para cá. Então tem esse otimismo de justamente ser um momento importante, de trazer imagens de mulheres dentro da câmara, de trazer imagens de mulheres em passeatas. Acho que principalmente essa talvez seja a imagem que traz mais esse aspecto de esperança sobre a possibilidade do que a nova Constituição traria. Mas pelo momento que o documentário foi realizado, acho que ele reflete justamente essa urgência e está muito atrelado a um registro, um discurso mais objetivo sobre aquele momento. Então, se os outros têm uma construção estética e até essa noção de coadunar o discurso da imagem com o discurso das pessoas, no caso aqui a questão talvez haja só de registrar esse momento, de registrar essa efervescência, de registrar o discurso dessas pessoas, a fala dessas pessoas direta para a câmera. Então talvez esteticamente esse não seja tão rico, mas acho que está muito atrelado ao momento e ter essa proposta mais de refletir e registrar o momento em questão, de registrar justamente a presença da mulher nesse ambiente político também. Que no fim das contas é uma imagem com um discurso muito forte. Então esse é um pouco dos filmes da Eunice Gutmann, tem muitos outros ainda para comentar, mas acho que para começar essa nova proposta foi bem interessante. Eu não conhecia os filmes dela, em alguma medida não tinha tanta familiaridade assim com o tema dos documentários, mas acho que eu poderia dizer, tentando ensaiar uma crítica da forma do documentário, tem uma proposta, um discurso muito claro em relação, talvez, a um recorte temporal do Brasil que talvez pareça distante, mas ao mesmo tempo refletem problemas que ainda são muito presentes e contemporâneos. Boa parte dos documentários o foco vai ser as mulheres, e a Eunice Gutmann ela é feminista, então tem essa proposta dentro do argumento dos filmes dela, mas em alguma medida, para além dessa preocupação de estruturar bem esse argumento, como no caso do Vida de Mãe a Si Mesmo, que a gente tem primeiro os relatos, em seguida o discurso médico, em seguida o discurso político, existe uma preocupação estética também, não só em fotografia, em trazer uma beleza nesse cotidiano, na rotina dessas pessoas, na imagem dessas pessoas, no rosto dessas pessoas, ter cuidado enquadramento, cuidado fotográfico. Para além disso, também acho que tem um cuidado em relação à montagem. Então, para além de registrar a reflexão dessas pessoas, de fato trazer a palavra de quem está vivendo, né, nesse contexto, naquela situação, existe também esse cuidado estético que não só traz uma inventividade com a imagem, mas também traz um discurso. Então a gente tem a força do discurso das pessoas e a força do discurso da imagem, seja através da fotografia, seja através da montagem. Então a Eunice Gutmann traz um registro muito pungente de uma realidade que tem seu argumento que no fundo só pede isonomia. Acho que todos os 4 filmes pensam nessa questão de isonomia, de igualdade, ao mesmo tempo que também tem essa preocupação de trazer o rosto de pessoas, a história de pessoas que, sei lá, pensando em qualquer outro tipo de filme, talvez seriam ignoradas. E é isso, então, obrigado por você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que pode se interessar. O campo dos comentários está aberto para a gente continuar conversando sobre filmes, sobre documentários, sobre os documentários da Eunice Gutmann, e etc. Se você gosta de podcast, na descrição tem o meu podcast sobre filmes. Deixe sugestões para temas dos próximos vídeos, seja documentários, seja filmes de ficção, livros, etc. É isso, obrigado pela atenção novamente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.